Olá, boa noite. Vamos começar nosso culto nessa noite a Deus. Bom poder ter este momento juntos aí de aprendizado da palavra, de compartilhar o momento de adoração ao Senhor. Vamos aguardar uns minutinhos aqui, juntos, unidos aí em oração, em louvor a Deus. Vamos adorar ao nosso Pai, ao nosso Senhor. Hoje é o dia do Senhor, é o dia de cultuar a Deus. Todos os dias nós devemos adorar a Ele, mas devemos separar um tempo para começar a nossa semana aos pés do Senhor. Que bom que você já está aqui. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe sua vida, que o Senhor fale com você nessa noite, quero pedir para você não compartilhar essa live, não compartilhe. Vou fazer um negócio diferente, não, brincadeira. Compartilhe essa live para que outras pessoas também participem, e possam aí ouvir a palavra de Deus, ser tocada pelo Senhor, ser alcançadas pelo poder do Senhor. Eu já estou fazendo isso agora, já compartilhei aqui e você pode fazer isso, que juntos possamos passar esse tempo aí em adoração, em louvor a Deus. Se quiser aí escrever nos comentários boa noite, eu estou aqui, só para a gente saber quem está aqui conosco, já vi que alguns queridos aqui já estão aí conosco, participando, sejam muito bem-vindos, que Deus fale ao coração de vocês, que o Senhor transforme o viver de vocês com o poder da palavra. É uma alegria muito grande ter os irmãos aqui reunidos nesta noite, Alegria sim, apesar de limitados, não é uma alegria completa. A gente gostaria de, nessa noite, estar celebrando a ceia do Senhor junto com a igreja, como fazemos todo primeiro domingo do mês, louvando a Deus juntos, mas nós só temos isso, nós só podemos estar limitados em nossos lares, louvando a Deus. Em tudo dai graças, e louvado seja o nome do Senhor. Hoje, a nossa querida irmã Ana Barrios, ela fez um comentário no grupo lá do WhatsApp, no grupo das mulheres, alguma tecnologia que nós devemos agradecer, e ela falou sobre agradecendo a Deus pela tecnologia que nós temos nas nossas mãos. Você tem um pequeno aparelho de celular que você pode aí compartilhar essa live, fica a dica. Você pode, juntamente com outras pessoas, estar aqui assistindo, participando. É um momento em que nós temos aí de compartilhar de experiências, de estarmos juntos louvando a Deus. Então, quero aqui desde já dar as boas-vindas a todos, e eu espero que nesse tempo a sua mente, a sua concentração esteja única e exclusivamente no Senhor, para adorar a Ele, para celebrar a Ele, porque só Ele é digno de todo louvor, só Ele é digno da nossa adoração. Nós vamos dar início a esse culto ao Senhor, mas já fica a dica aqui, abra uma sala de vídeo ou compartilhe aí essa live na sua mídia social aí, no Facebook, para que outras pessoas também sejam alcançadas. Viu, Almir? O Almir fica provocando aí, chamando o Vigílio de menininho e tal. Já compartilha aí, Almir, demais irmãos, compartilha essa live para que juntos possamos louvar o Senhor, exaltar ao nosso Deus, Nós temos essa alegria, o privilégio de poder começar a nossa semana na presença do Senhor, na presença do nosso Deus. Que bom que você está aqui nessa noite. Que bom que você está escolhendo a melhor parte. E a melhor parte é estar na presença do Senhor, para ouvir a voz do Senhor, para juntos celebrarmos ao Senhor. Vamos começar então orando, A nossa querida Cidinha, de manhã ela pediu oração e reafirmou isso. Nós vamos orar pela mãe dela e orar por todos os familiares aqui, por cada lar representado nesse momento aqui. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, Deus Santo, graças te damos, ó Deus, por tudo que tens feito nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de iniciar neste momento de culto ao Senhor. Sim, culto ao Senhor em adoração, em louvor ao Senhor. Ainda que na nossa imperfeição, ainda com as limitações, o que é maravilhoso é saber que o Senhor fala e fala através da sua palavra. Deus, queremos neste momento orar por cada família aqui representada. Quero pedir que o Senhor os abençoe, que o Senhor cuide de cada um com as suas enfermidades, suas lutas, fortalecendo a fé de cada um. E possamos, ó Pai, ao longo desse tempo que vamos passar juntos, aproveitar, solver ao máximo
daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Também quero, Senhor, aproveitando este momento, orar pela mãe da Cidinha, o pai, pelos seus familiares, que o Senhor esteja abençoando a vida dela, a sua família, derramando das tuas bênçãos sobre o lar dela e sobre o lar de cada um aqui, Senhor. Seja adorado, seja exaltado em nosso meio, Senhor. Nós te exaltamos, nós te bendizemos e assim, ó Deus, suplicamos que o Senhor aceite tudo que vamos fazer aqui neste momento com aroma suave diante de ti. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus queridos, começando o nosso culto a Deus, nosso momento de louvor, de exaltação a Deus, nós devemos dar a Ele toda a adoração, dar a Ele todo o louvor. Eu gostaria de que pudéssemos ler o Salmo 139, Salmo de número 139. Só que eu vou fazer algo um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados, né? A nossa versão é a revista atualizada, e eu quero colocar uma versão do Eugene Peterson, a Bíblia Mensagem, e eu gostaria que vocês, se quiser acompanhar na sua Bíblia, vai dar para você acompanhar, mas eu gostaria que você ouvisse o Salmo 139 na versão, a mensagem de Eugene Peterson, muito linda. Preste muita atenção no que Deus tem para as nossas vidas. Observei aqui, eu esqueço de passar de uma tela para outra aqui. Pronto. Deixa eu voltar aqui, senão eu vou desligar. Salmo 139. Salmo 139. Ó Eterno, investiga minha vida. Faz um apanhado de todos os fatos. Sou como um livro aberto para ti. Mesmo de longe, sabes o que eu estou pensando. Sabes quando saio e quando volto. Nunca estou fora da tua vista. Sabes antecipadamente o que eu vou dizer, antes mesmo de eu iniciar a primeira frase. Olho atrás de mim, e lá estás. Depois para cima, e lá estás também. Tua presença é constante em torno de mim. Isso é maravilhoso, embora eu não consiga compreender totalmente. Existe um lugar para onde eu possa escapar do teu espírito, fugir da tua vista. Se subo ao céu, tu estás lá. Se vou para o subterrâneo, lá estás também. Se tomo as asas douradas da manhã, rumo ao longínquo horizonte ocidental, tu me encontras em 1 minuto. Na verdade, já estás lá me esperando. Então eu disse a mim mesmo, ele me vê até na escuridão. À noite estou imerso na claridade. Isto é um fato. A escuridão não é escura para ti. Noite e dia, escuridão e claridade, para ti são a mesma coisa. Ah, sim, tu me moldaste por dentro e por fora. Tu me formaste no útero da minha mãe. Obrigado, grande Deus. É de ficar sem fôlego. Corpo e alma, sou maravilhosamente formado. Eu te louvo e te adoro. Que criação! Tu me conheces por dentro e por fora. Conheces cada osso do meu corpo. Sabes exatamente como fui feito. Aos poucos, como fui esculpido. Do nada, até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me viste crescer, desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Os dias da minha vida, todos preparados, antes mesmo de eu ter vivido o primeiro deles. Teus pensamentos são únicos. Como são belos! Nunca os compreenderei. Não consigo sequer enumerá-los. É como se eu tentasse contar a areia da praia. Oh, que eu me levante de manhã e viva o tempo todo contigo. E por favor, Deus, afasta de vez a impiedade. E vocês, assassinos, fora daqui. Fora todos os que te menosprezam, ó Deus, encantados com divindades que não passam de imitações baratas. Vê como odeio os que te odeiam, ó Eterno.
Vê como detesto a arrogância dos pagãos. Eu a odeio com ódio puro, total. Teus inimigos são meus inimigos. Investiga minha vida, ó Deus. Descobre tudo a meu respeito. Interroga-me, testa-me. Assim terás uma ideia clara de quem sou. Vê por ti mesmo se fiz alguma coisa errada. E então, guia-me na estrada que conduz à vida eterna. Amém. Esse é o nosso Deus, o Deus que nos conhece, o Deus que sabe o nosso andar, o nosso deitar, o Deus que conduz a nossa caminhada, o Deus que conhece você antes do seu nascimento. Esse é o Deus onipotente que deve ser adorado, esse é o Deus onipotente, todo-poderoso, que deve ser exaltado. E nós vamos louvar o Senhor com uma canção muito conhecida, uma canção antiga, que é expressa nesse Salmo 139. Se você conhecer e quiser cantar neste momento, faça isso. Louve o Senhor. Somente Ele é Deus. Somente Ele deve ser adorado, celebrado com todo júbilo. Nós vamos entoar este hino, este cântico antigo, mas que fala e representa bem esta realidade. Vamos ouvir? Senhor, tu me sondaste e me conheces. Conheces o meu deitar e meu levantar. Por onde eu irei do teu Espírito e pra onde fugirei da tua face? Se tomar as asas da alva, se habitar nos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá. Se dissesse as trevas me cobrirão e a noite escurece ao redor, as trevas e a luz são iguais pra ti. Noite brilha como dia, e se tomar as asas da alva,
Que bênção é saber disso, né? Que estamos seguros, porque Deus tem conduzido a nossa vida. Que bênção é saber que este grande Deus que criou o universo nos conhece e tem guiado a nossa vida. E Ele, somente Ele deve ser adorado. Somente Ele deve ser enaltecido. Nós devemos louvar o nome dEle. Ele formou a nossa estrutura. Ele nos fez. E antes que houvesse palavras nos nossos lábios, Ele já nos conhecia. Ele conhecia você. E Ele formou você para a glória dEle, para louvor dEle. E nós vamos louvar a este Deus. Vamos orar neste momento. Vamos falar com o nosso Senhor. Pai, Deus Todo-Poderoso, Tu criastes, ó Deus, todas as coisas. Todo o universo lhe pertence. Te louvamos, ó Deus, porque a estrutura do nosso corpo, a nossa vida, tudo que somos, tudo que temos, vem das Tuas mãos, é Teu, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nos formaste de forma assombrosamente maravilhosa. Mas a glória não é nossa, a glória é Tua, Senhor. É para o Teu louvor que fomos formados, é para Ti, Senhor, que devemos enaltecer, louvar, glorificar. Obrigado, Senhor, porque apesar dos momentos difíceis que estamos atravessando e outras circunstâncias, somos amados do Senhor. Pai, obrigado pela vida dos meus amados irmãos. Obrigado, Pai, pela vida da Tua igreja, espalhada em várias partes deste país e pelas nações afora, que neste momento estão Te adorando, exaltando o Senhor, e dentro em breve, logo mais, estaremos todos reunidos, louvando e exaltando o Seu nome. Senhor, não há lugar melhor do que estar na Tua presença. Assim, ó Deus, nós Te louvamos e bendizemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, há um texto na Sagrada Escritura que se encontra em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14, e esse texto nos diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Eu vou repetir. O Senhor, Ele, o nosso Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, Jesus, Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Nós só temos gratidão a Deus e louvar a Ele e rogar que Ele nos ajude em nossas debilidades, em nossas fraquezas. Que o Senhor nos ajude nesses momentos que estamos passando, mas em todo o tempo, a termos uma vida santa com Ele. Nós vamos orar neste momento, agradecendo a Deus pelo perdão de nossas vidas e também rogando que Ele nos ajude. Eu vou pedir para minha esposa, Fabiana, fazer esta oração neste momento, em gratidão a Deus pela libertação que Ele nos deu, mas também que Ele nos ajude em nossa caminhada. Vamos orar? Senhor Deus, graças Te damos, ó Pai, por podermos estar aqui, Senhor, diante de Ti, ó Deus, como igreja, ó Pai, como irmãos, Senhor Deus, que adoram o Teu santo nome, Amém, ó Pai. Jesus. Tendo a certeza, ó Deus, que o Senhor tem nos ouvido, ó Pai, o Senhor tem estado presente aqui, ó Pai, no coração de cada um, visitando o lar de cada um que está sendo representado aqui nessa noite, Amém, Senhor. Jesus. Muito obrigada, Pai, por cada família que se deixa, ó Pai, prestar culto ao Senhor neste momento, Senhor. Sim, Deus. Queremos Te agradecer também, Senhor Deus, porque Tu, ó Pai, nos permite estar diante de Ti com perdão, Senhor. Amém. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor conquistaste isso na cruz por nós. Aleluia, Senhor. Quando enviaste o Seu Filho, ó Pai, Amém, para Jesus. morrer em nosso lugar, ó Pai, Sim, o Senhor Deus. conquistaste o perdão para nossas vidas, Senhor. Amém, Jesus. E nós Te Amém, louvamos Deus. e Te louvamos, ó exaltamos Pai. por isso, ó Pai, porque podemos ser perdoados por Ti, Senhor Deus, ainda Amém, que Jesus. pecadores, ó Pai. Amém, Deus. E Te pedimos, Senhor, que pela Tua misericórdia, ó Pai, o Senhor nos ajude, ó Deus,
a não pecarmos contra Ti, Amém, Pai. Jesus. A não nos afastarmos de Ti, Senhor. Sim, ó Deus. A não negligenciarmos, ó Deus, nos afastando de Ti, não falando contigo, Senhor, não buscando Tua Senhor, palavra, misericórdia, Senhor. nos ajude, Nos ó Deus. perdoe, Nos ó Pai, perdoe, Pai. e nos ajude, ó Deus, nessa caminhada cristã, Amém, Senhor Jesus. Deus. Amém, Que possamos Pai. a cada dia, ó Pai, sermos mais parecidos contigo, ó Amém, Deus. Jesus. Que a nossa luta, ó Pai, seja, Senhor Deus, dia após dia, Senhor Deus, com a certeza de que o Senhor está conosco, ó Pai, Amém, Jesus. nessa conquista, nessa luta, ó Pai, para sermos mais parecidos contigo, ó Deus, e para agradarmos o Senhor. Amém, Nós te Jesus. bendizemos e Nós te te agradecemos bendizemos, ó por Deus. tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, Jesus. E queridos, em resposta a isso, nós só temos motivos de gratidão a Deus. Em resposta à libertação que Ele nos deu, nós só devemos dizer, Senhor, muito obrigado. Você já agradeceu a Deus pela salvação? Você já agradeceu a Deus por ter sustentado e em todo o tempo sustentado a sua vida? Você tem agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito? Nós vamos cantar um cântico neste momento, muito conhecido, Eu Te Agradeço, e que você possa cantar com esta convicção, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus. Vamos louvar o Senhor com esta canção? Que bênção, meus irmãos, poder, neste momento, louvar o Senhor. É algo inexplicável, as pessoas não vão entender como é que pode você agradecer nesse momento tão difícil, nesse momento de tantas lutas, de tantas batalhas.
Nós só temos que agradecer, porque tudo isso é passageiro e Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E nós temos o privilégio de ouvir a sua voz nessa noite. Nós temos o privilégio de falar com Deus e saber que Ele se faz presente. Ele está aqui e Ele quer ser adorado e Ele quer falar aos nossos corações. E nós vamos, neste momento, ouvir a mensagem de Deus para as nossas vidas. Lá no Evangelho de João, nós temos feito algumas exposições no Evangelho de João. No capítulo 6, a continuação daquilo que nós já temos estudado nesse capítulo, que é imenso, né? Do verso 51 ao verso 71, terminando assim o capítulo 6. João, capítulo 6, versos 51 a 71. Se você encontrou o texto, diga amém. Não dá, né? Quem dera se pudesse ouvir a voz dos irmãos. Mas a Fabiana pode dizer amém, né? Amém, ela encontrou. Mas na verdade, querido, se você encontrou o texto, eu quero que você acompanhe a leitura do texto no Evangelho de João, capítulo 6, no versículo 51. Nós vamos voltar um pouquinho, na última exposição nós terminamos no verso 51 e agora, continuando o texto, nós vamos até o verso 71. O Almir já respondeu amém aqui, então nós vamos ler. E a palavra do Senhor nos diz assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos comer da sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro este discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos falo ou vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirai-vos? Respondeu-lhes Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é do diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariote, porque era a quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos, baixe sua cabeça. Vamos falar com Deus? Senhor, graças te damos, ó Deus, porque temos o privilégio de ouvir a tua voz. Graças te damos, ó Deus, porque apesar da dificuldade, apesar de não estarmos de forma presencial, a palavra é presente, o Deus é presente e se faz presente em cada lar aqui. Ilumina, Senhor, a nossa mente, aclara o nosso entendimento e faz-nos, ó Deus, compreender o que o Senhor tem para as nossas vidas.
Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor meu, rocha minha e redentor meu. Abençoa teu povo. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados, o tema da nossa mensagem nessa noite é: Tu tens as palavras da vida eterna. Somente tu tens as palavras da vida eterna. Continuando aí, terminando o capítulo 6 de João, os versos 51 a 41. Deixa eu te perguntar, fazer uma pergunta para você. Do que você tem se alimentado ultimamente? Qual é o seu cardápio? O que você tem se alimentado? E nesses dias de isolamento, de distanciamento social, de coronavírus, o que tem ocupado a sua vida? Há um ditado popular que diz assim: você é o que você come. Você é o que você come. Será mesmo? Será que eu sou aquilo que eu como? Aí aquela pergunta, mas eu nunca vi ninguém virar um hambúrguer, eu nunca vi ninguém virar um McDonald's, um Burger King, uma picanha, uma Coca Zero, ou qualquer outro refrigerante. Mas na verdade, queridos, a expressão você é o que você come não está falando que você se torna o alimento que você está consumindo, mas os especialistas da área da saúde dizem que lá pelos 40 anos, isso me preocupa muito, né? Na medida que a idade vai apertando, o corpo humano terá já a sua garantia, o seu prazo de fábrica, né? Já começou a vencer, já começou a dar alguns defeitos, e dependendo do que fizemos no passado e como vivemos, os nossos hábitos alimentares, o acúmulo de gordura, o excesso de álcool, de açúcar, de produtos industrializados, o consumo de outras coisas são danosos ou um grande malefício ou um benefício para a nossa vida. Então, quando nós ouvimos aqui a expressão você é o que você come, na verdade, os especialistas dizem o seguinte: há uma resposta do seu corpo lá na frente. Logicamente, se nós comermos uma carne suculenta e gordurosa aí, ou um churrasco que dá água na boca ali, né? Faz tempo que a gente não vai numa churrascaria, e aí você consumir aquilo, logicamente isso não vai fazer nenhum efeito imediato. Mas a longo prazo isso pode ser danoso, dependendo daquilo que você se alimenta. E guardada as proporções, é de alimentação que Jesus está falando nesse texto. Guardadas as devidas proporções, nós já temos visto nesse texto que Jesus volta e meia aqui, está se referindo dizendo do pão que desceu do céu, do alimento. Veja que no versículo 51, ele chega a dizer assim: pois minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. No verso 55 e 56 ele diz: quem comer da minha carne e beber do meu sangue permanece em mim e eu nele. No verso 58 Jesus diz: eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. Então veja que Jesus está falando de uma alimentação aqui. Agora, antes que alguém pense que Jesus está ensinando aqui uma antropofagia, o que é antropofagia? Um ritual de comer partes ou parte, né, de algum ser humano. Antes que alguém pense que Jesus está aqui sendo um tanto quanto canibal aqui, mandando comer da carne e beber do sangue de forma literal. Queridos, e aquilo foi chocante para os discípulos ouvir da parte do Senhor aquilo, comer da carne, beber do sangue, né? Alguns discípulos estavam lá ouvindo e pensaram isso. Olha o verso 60 do capítulo 6 que nós lemos. Ele diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: que negócio difícil, hein? Dura este discurso. Quem pode ouvir? Sabe, meus amados, eles não sabiam, muitos desses não sabiam que a linguagem que Jesus estava usando aqui é uma linguagem figurada e que a forma de se comer da carne e beber do sangue de Jesus é através não da ceia. Jesus não estava apontando para a celebração da ceia aqui.
Jesus não estava apontando para algo que estava ainda por vir, e ele iria trazer mais uma vez isso à tona, como ato que fazemos sempre, né, na igreja, no momento da celebração da ceia, o comer do pão, tipificando a carne de Jesus, o beber do suco da videira, do vinho, ali o sangue de Jesus. Não, na verdade, Jesus estava falando da comunhão com o Senhor, na palavra iluminada pelo Espírito Santo no coração. Então, queridos, comer do pão, comer de Jesus, da carne de Jesus e beber do seu sangue é palavra de Deus e oração no Espírito, é ter comunhão com Ele. Mais uma vez, reafirmando o verso 63 e o 64, deixa muito claro isso. Somente o Espírito dá vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida, mas alguns de vocês não creem em mim. Então veja que Jesus está falando de comunhão através da palavra, através da oração. Quem come de Jesus pela fé na palavra de Deus revelada e iluminada pelo Espírito, recebe vida, é o poder vivificante da palavra de Deus. E mais uma vez, eu te pergunto, o que você tem se alimentado? Sabe, queridos, uma das tristes constatações deste momento é que um número expressivo de pessoas cristãs não tem se alimentado da palavra de Deus. Tristemente, muitos estão apenas comendo pequenas migalhas. Como, por exemplo, e não tem nenhum problema com um devocional, inclusive nós temos um trabalho de devocionais, mas se alimentam tão pouco que estão raquíticas e vêm as lutas e não conseguem ficar de pé. Agora, tem um detalhe também, e aí talvez algum especialista nutricionista pode aí me orientar. Pior do que não se alimentar é se alimentar com, desculpe a expressão, porcaria. É se alimentar com uma comida que vai entrando e fazendo mal. E tem muita coisa do que nós estamos nos alimentando em nossos dias que está consumindo a nossa vida. Sabe, meus irmãos, é interessante o contexto de tudo isso. Quando você olha para o versículo 66, ele começa com uma expressão à vista disso. Ou seja, todo o capítulo 6 ele está bem amarrado em torno disso. E olha só, o milagre da multiplicação dos pães, descrito no início desse capítulo 6, do verso 1 até o verso 15, serviu para ilustrar o ensino de Jesus que se seguiu ao longo dos 71 versículos. E o que o Senhor Jesus ensinou aqui, na forma de 3 discursos, é bem interessante. Em primeiro lugar, os primeiros, né, que nós vemos aqui, do ensino do verso 22 a 40, levou à interrogação da multidão. A multidão foi atrás de Jesus por causa do pão que ele estava fazendo. Ele multiplicou os pães. A multidão queria ali colocá-lo como rei, né? Afinal de contas, nossos problemas acabaram. Vamos lá para Jerusalém, saindo de Cafarnaum ali, vamos para Jerusalém, vamos vencer, vamos sair da tirania, da opressão romana. Queriam fazer dele um rei e Jesus, percebendo isso, se retira para orar. Mas antes ele despede os discípulos com 12 cestos daquilo que sobrou da multiplicação. Um número expressivo, além daquela multidão, no número de 5.000 homens, fora crianças e mulheres. E Jesus se retira para orar, os discípulos saem na embarcação, vem uma grande tempestade, Jesus vai ao encontro ali daqueles discípulos ali, apavorados, ele acalma a tempestade, entra na embarcação e eles chegam a outra margem do mar. E quem já está lá? A multidão. A multidão já estava ali e eles estavam buscando Jesus por causa do pão. Então, em primeiro lugar, é uma resposta à interrogação da multidão, dos interesses da multidão que só queriam pão. Não queriam Jesus. Mas, em segundo lugar, veio a resposta de Jesus aos judeus. Do verso 41 a 51, esses judeus se indignaram ao perceber que Jesus se colocou acima de Moisés. Jesus deixa muito claro que ele estava acima de Moisés, da lei.
Aí, em terceiro lugar, decorre uma discussão indignada desses mesmos homens cegos pela verdade. E após os milagres, após os discursos, do verso 1 até o verso 59, então o capítulo aqui encerra com duas reações, uma negativa e uma positiva. A reação negativa foi que quando muitos dos discípulos abandonaram Jesus por terem se escandalizado ao ouvir o ensino. Enquanto Jesus estava dando pão, enquanto Jesus estava ali, multiplicou os pães, enquanto estava fazendo sinais, opa, a multidão está ali, e até os dias de hoje é assim, enquanto você faz milagre, enquanto você está fazendo coisa boa, vem gente, enche, e muita gente, mas na hora que aperta, na hora que o discurso mostra que a vida não se resume a apenas comer o pão dessa terra, aí os discípulos, a multidão, foge, sai escandalizada. Verso 60 até o verso 67 mostra isso. Essa é a reação negativa, muitos dos seus. E o que me chama muita atenção, e eu vou enfatizar isso daqui a pouco mais uma vez, é que os seus discípulos, não os 12, mas uma parte que estava seguindo Jesus, deixaram. Ainda bem que isso aqui só aconteceu naquela época, né? Não acontece nos nossos dias. Acontece. As multidões buscam pelas multiplicações modernas do pão da terra, achando que a vida se resume só nisso. Mas a reação positiva, queridos, veio de Pedro, em nome dos discípulos que estavam com Jesus, dos 12. É interessante porque ali ele reafirmando a sua fé em Cristo como o único que possui as palavras da vida eterna. Versos 68 a 71. Aqui é a confissão de Pedro. E Pedro então diz, não afirmando para onde eu irei, pois só tu tens as palavras de vida eterna. Não, Pedro, em nome dos outros discípulos, talvez eles haviam conversado entre eles, falando assim, e aí, o que a gente vai fazer? Essa turma toda foi embora. Nós vamos embora também? Porque Jesus pergunta, e vocês, o que vocês vão fazer? E aí eles dizem, para onde nós iremos? Para onde iremos nós? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Sabe, meus irmãos, o que a maioria das pessoas ainda hoje não percebe é que Jesus, em graça, alimentou a multidão faminta, porque cheio de verdade, graça e verdade, o Senhor desejava de fato alimentá-las com a palavra dele. O que tem acontecido nos nossos dias, o que temos visto é que as pessoas estão com o ventre cheio, mas vazias da palavra de Deus. E aí não há quem resista às tempestades da vida. Aliás, queridos, o pão nosso de cada dia nos é dado diariamente para que possamos viver em busca de santidade em nome de Deus, a vinda do reino aqui, plantados no aqui, na vontade de Deus, fazendo a vontade dele. Sim, eu creio que Deus faz milagres. Eu creio que Deus nos abençoa todos os dias, como tem nos abençoado nesse período. Mas nós não podemos nos esquecer que o que nos alimenta de fato é a palavra que vem do Senhor. É interessante que lá em Mateus 4, no versículo 4, em resposta ali na tentação que Satanás ali tenta ao Senhor Jesus, ele diz, nem só de pão, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Portanto, meus amados, concluindo aqui o capítulo 6, eu gostaria de olhar do verso 51 até o verso 71, em busca de aprender o que Jesus tem a nos ensinar sobre a vivificante palavra de Deus. O que Jesus tem a nos ensinar sobre esta palavra que traz vida eterna. E aí, expressando a nossa declaração de fé, naquilo que o apóstolo Pedro fez, para onde iremos, pois só tu tens a palavra de vida eterna. Há algumas verdades, pelo menos 3 verdades, que eu gostaria de destacar nessa noite. Em primeiro lugar, a palavra de Deus é comida de verdade. A palavra de Deus é comida de verdade. O verso 51 até o verso 59. Bom, Jesus não estava aqui próximo de um lago, Jesus não estava aqui no mar ali revolto, não, Jesus estava aqui na sinagoga de Cafarnaum. Se você olhar o verso 59,
Ele diz quando ele ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Essa sinagoga era composta por pessoas que reverenciavam a palavra de Deus. Quem estava ali na sinagoga não estava ali porque estava com fome. Quem estava na sinagoga não era alguém que simplesmente não tinha nenhuma relação com Deus. Na verdade, aqueles que buscavam, aqueles que estavam na sinagoga eram judeus piedosos. Sabe, queridos, as evidências literárias indicam que os cultos sabáticos, os cultos judeus em uma sinagoga envolviam cânticos, geralmente os salmos, orações, geralmente as orações eram lidas, leituras das escrituras em hebraico, com tradução e interpretação em aramaico. Ainda era seguida de uma homilia interpretativa, ou seja, ali eles faziam a exposição do texto, né? a exposição do texto bíblico, de forma da leitura semanal, e terminava com uma bênção sacerdotal, a bênção final. Isso te lembra alguma coisa? O culto que nós prestamos a Deus. Lógico que guardado as proporções dentro de uma sinagoga judaica, diferente de um templo cristão que nós temos hoje. Mas, queridos, além disso, frequentemente, uma arca da Torá para o armazenamento, né, dos pergaminhos do Antigo Testamento era visto dentro da sinagoga, e há evidências arqueológicas que em algumas sinagogas que foram ali escavadas, né, havia um assento decorativo, uma peça decorativa chamado de cadeira de Moisés. É isso mesmo, cadeira de Moisés. Jesus ele havia se referido a isso lá em Mateus capítulo 23, o verso 1 e 2, né, quando ele diz dos intérpretes da lei e oficiais que se assentam na lei de Moisés, na cadeira de Moisés. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque apesar de estar numa sinagoga, com todo o seu ritual, com toda aquela cena, o apego de apesar de todo esse apego da Escritura, da lei de Moisés, aquela gente, de fato, não ensinava a palavra viva de Deus ao povo, era meramente ritualístico. Basta você ir para Mateus capítulo 23, o verso 2 ao verso 4, Jesus diz assim: os mestres da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes, mas não sigam o exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Oprimem as pessoas com suas exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. A motivação desses mestres era uma motivação egoísta, diabólica. Jesus diz no versículo 5 a 7 de Mateus 23, né, que eles se exibiam colocando os filactérios ali, usavam nos braços, né, os filactérios, as caixinhas de couro, nas franjas ali, amarradas ali, o cordão azul preso nos cantos da roupa, toda uma indumentária. Mas era só casca. E logo o povo, para quem Jesus estava pregando na sinagoga em Cafarnaum, aqui no nosso texto de João capítulo 6, verso 59, além de sobrecarregados pelo jugo da religiosidade farisaica, impossível de ser praticada, eles estavam ali com a alma faminta, sedenta pelo Deus vivo. E Jesus, lá em Mateus 11, verso 28 a 30, ele diz: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e deixem que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a sua alma. Voltando aqui para o texto de João capítulo 6, o nosso texto aqui, Jesus está dizendo que quem come da carne dele e bebe do seu sangue, dele se sacia e encontra a vida eterna, plena, abundante, pois a sua carne é a verdadeira comida e o seu sangue é a verdadeira bebida, diz o Senhor. Muitas vezes, meus irmãos, nós temos visto um tipo de religião ritualística, com fardos pesados, mas que não há uma relação com Deus. É aquela velha máxima: por fora uma bela viola, mas por dentro estão desmoronados, é pão borolento.
E a forma de Jesus falar intrigava os fariseus. E por que intrigava os fariseus? Porque Jesus falava assim. Porque ele falava por imagens. Porque ele falava por parábolas. O próprio Jesus mostra que há coisas que não são para eles, né? Jesus diz que a vocês é permitido entender os segredos do reino, mas uso parábolas a fim de que outros olhem quando escutarem não entendam. Em outras palavras, as coisas espirituais de Deus se discernem pelo Espírito Santo de Deus, não pela lógica ou pela razão humana. E aqui, queridos, o convite é para todos, mas virão apenas aqueles a quem o Pai e o Filho escolher se revelar, a quem o Pai enviar. Virão a Cristo apenas aqueles que o Pai trouxer, versos 64 e 65. Sabe, quando Jesus fala de comer de sua carne e beber do seu sangue, ele está provocando as pessoas a submeterem o coração ao seu ensino, o que é a verdadeira comida. A carne remete os ouvintes aí à vida de Jesus, o Filho eterno de Deus, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. O sangue remete os ouvintes à obra de Jesus na cruz. O sangue derramado em favor de nós é o Cordeiro de Deus. Ao que João diz lá no capítulo 1, o verso 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim, queridos, é que a palavra de Deus é comida de verdade e ao nos apontar para Cristo, para a sua encarnação, vida, ensino, morte, ressurreição, e quem crer nesse Cristo, quem aprender dele, terá a vida por toda a eternidade. A verdadeira comida é aquilo para o que tanto a palavra de Deus aponta para Jesus. Não adianta termos uma vida religiosa cheia de ritos, uma vida religiosa que nos promete uma vida tranquila nessa terra, uma vida religiosa que nos leva para longe de Deus, se nós não estamos nos alimentando dele nas nossas vidas. A verdadeira comida não é algum tipo de religiosidade ou espiritualidade farisaica, mística, ritualística. A verdadeira comida também não é a ceia, porque alguém pode comer e beber do pão no momento ali do sacramento, né, da ceia do Senhor, e está vazio por dentro. Por isso, lá o apóstolo Paulo diz que nós devemos comer e beber refletindo, não indignamente, mas refletindo o sacrifício de Jesus e nosso papel no corpo de Cristo. Verdadeira comida, queridos, é se alimentar de Jesus em nossas vidas. Mas em segundo lugar, meus amados, além da palavra de Deus ser a verdadeira comida, a palavra de Deus é alimentação forte. A palavra de Deus é alimentação forte. Lembra que eu falei, não dá para a gente ficar comendo migalhas? Eu vou comer só um pouquinho aqui disso. Não nos sustenta. As crianças, né? Se você pudesse hoje deixar os seus filhos menores aí, escolher o cardápio da semana inteira, o que você acha que eles escolheriam? Pensando aqui em casa, miojo, tá na lista lá, é o top 10, né? Com queijo, muito queijo, feito pela Nathalie, né? Nathalie está ficando uma especialista em miojo. Só que miojo é muito fraquinho. Ou então, se pudéssemos aí deixar ao bem-querer deles, eles iriam fazer um cardápio aí nada saudável. Sabe, queridos, a comida oferecida por Jesus é a alimentação que sustenta. Como diz na minha terrinha lá, o sangue é nordestino, apesar de ser mineiro, né? É coisa que dá sustância, né? A comida que Jesus oferece é forte. E não são todos aqueles que conseguem digerir a comida que Jesus oferece. O problema, no entanto, não está na dieta da palavra de Deus, mas na dureza do coração das pessoas que ouvem.
O verso 60 até o verso 65, na sequência do nosso texto aqui, mostra que as palavras de Jesus vieram ali de forma dura para aqueles homens que estavam seguindo Jesus. Observe que do verso 60 a 65, o verso 60 já começa dizendo: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? A mensagem é dura porque revela que não somos vítimas, nós somos pecadores. E a palavra de Deus aponta que nós somos pecadores, falhos e que necessitamos de Deus. Não precisamos de autoajuda, não precisamos de afirmação, não precisamos de estímulos, de empurrãozinhos. Sabe o que nós precisamos? Do novo nascimento. Nascer de novo. Jesus disse isso lá para Nicodemos, no capítulo 3. É necessário nascer de novo, sem o qual ninguém verá o reino de Deus. Nós necessitamos da regeneração, da conversão, do novo coração. Nós estamos mortos em nosso estado natural. E nós precisamos do Espírito que dá a vida. Sem ele, ninguém conseguirá crer para a salvação. É por isso que o verso 64 e 65 diz assim: contudo, há descrentes entre vós. Mas por que descrentes se eles são discípulos? Porque são discípulos da conveniência. Enquanto o discurso é bonito, eu ando com ele. Quando o discurso for duro, eu deixo de seguir. Enquanto tem pão, eu estou junto. Faltou o pão, aí eu não posso escolher. E ele continua dizendo: pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem havia de trair. Então, queridos, logo, se você não consegue crer, se você não consegue comer e beber de Jesus, o que você deve fazer? Orar. Ore agora. Peça a Deus que lhe abra os olhos, lhe abra os ouvidos. Peça que lhe dê apetite espiritual. A nossa carne vai lutar o tempo todo dizendo assim: eu não vou ler a Bíblia hoje não. Eu não vou orar não. A nossa natureza vai dizer o tempo todo: eu não quero participar assistindo o culto pela internet, eu tenho que ir para a igreja, mas nem presencial a gente vai. Nós precisamos orar urgentemente dizendo: Senhor, a minha carne está numa batalha tremenda contra o teu espírito. Molda-me, Senhor. Peça que o Pai o leve até o Filho Jesus. A palavra de Deus é alimento forte, porque ele revela a nossa miséria, porque revela a depravação. Sem Cristo nós estamos mortos. Não é a mensagem que as pessoas querem ouvir. Sabe, meus amados, eu poderia muito bem, nesse tempo, escolher palavras adocicadas. Afinal de contas, o momento é difícil, é de coronavírus. As pessoas precisam ouvir uma autoajuda, precisam ouvir uma palavrinha disso, aquilo. Eu creio que a palavra de Deus nos levanta o abatido, mas eu não posso deixar de dizer isso para você. Jesus está voltando, e se você não experimentar um novo nascimento, não é a realidade do céu que você vai viver. O alimento da palavra de Deus é forte. Nós precisamos do Espírito que nos dá vida, transformando a nossa natureza humana, que nada realiza por si mesmo. Nós precisamos de Deus. E na soberania, Deus revela que se o Pai não levar as suas ovelhas a Cristo, ninguém jamais desejará ir. Continuarão todos cansados, sobrecarregados, famintos, sedentos, estão exaustos, vivendo uma religião vazia, na religiosidade do engano, sem Cristo, crucificando a Cristo o tempo todo. E vão viver assim porque o tempo todo só há um que pode sanar, e é Jesus Cristo. Não é Jesus e mais alguma coisa. Você pode ser um especialista, você pode fazer grandes doações, você pode ser um dizimista, você pode ser isso, aquilo outro. Se Jesus não estiver no centro, nada disso vale, e você vai viver faminto. É só pela graça, por meio da fé, que somos dado o Espírito Santo, que nós podemos crer para a salvação. Então, meus amados, é alimento forte, sim. Para aquele que crê em Jesus e reconhece a sua miséria, ele fica de pé. Ainda que é duro,
é forte. Mas há aqueles que não vão resistir e vão abandonar. Porque duro é esse discurso. Eu não quero ouvir isso. Isso está mexendo comigo. Mas em terceiro lugar e último, queridos, além de ser um alimento forte, além de ser alimento verdadeiro para as nossas vidas, em terceiro lugar, meus amados, a palavra de Deus é fonte de vida. A palavra de Deus é fonte de vida. Parece que não, mas não é todo mundo que deseja realmente viver. Como isso? Na verdade, queridos, quando eu digo viver, eu estou dizendo viver espiritualmente, numa relação com Deus. Afinal de contas, as pessoas costumam amar mais as trevas do que a luz da glória de Deus na face de Jesus. Está lá em João 3,19. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Sabe, e é interessante porque a reação das pessoas aqui nesse texto, diante do discurso de vida apresentado por Jesus neste capítulo, revela isso. Muitos dos seus discípulos, note bem, seus discípulos, não eram estranhos. Dentre aquela multidão havia os mais chegados, que foram agregados como discípulos, abandonaram. E a dureza do coração os fez sentirem ofendidos com a mensagem de Jesus. A incredulidade da alma, fruto da cobiça do coração, afastou de Jesus os olhos apenas para o pão que perece. Os olhos deles estavam apenas para as coisas dessa vida. A busca deles apenas para resultados rápidos, prosperidade, saúde, bem-estar nessa vida, né? E tudo isso, na hora que foi tirado, eles abandonaram Jesus. E eu gosto muito da pergunta que Jesus faz aos discípulos. É uma pergunta que ecoa no tempo. É uma pergunta que Jesus faz para você nessa noite. Jesus olha para aqueles discípulos, aos 12, aí os discípulos abandonaram, e há um grupo mais próximo, os 12, que se tornaram os apóstolos. Então, Jesus diz assim, porventura quereis também vós retirar-vos? E a pergunta é para mim e para você nessa noite. E você? Diante de tantos problemas da vida, vamos parar com esse negócio de crente? Vamos desistir? Ah, tá muito pesado, né? É muito compromisso, é muita responsabilidade. Vamos levar a vida de qualquer jeito. É interessante porque Jesus conhece o coração e ele se volta para aqueles discípulos dizendo, e vocês? E Pedro aqui, querido, sabia, pela graça que lhe foi derramada, pela revelação celestial que lhe foi concedida, que não há outra pessoa, não há outro caminho, não há outra verdade, não há nada nesse mundo a não ser Jesus Cristo, e eu posso afirmar isso, não há outro lugar na sua vida que você depende desesperadamente do que Jesus. A palavra dele. E Pedro diz aqui, para onde nós iremos? Pois só tu tens a palavra de vida eterna. A palavra de Deus, e somente ela é a fonte de vida, pois nos revela, nos aponta e nos leva ao santo de Deus. Jesus, no entanto, orientando, talvez temendo que Pedro e os demais se vangloriassem. Então, no verso 70 e 71, ele diz, então Jesus disse, eu escolhi vocês, 12, mas um de vocês é do diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariote, um dos 12, que mais tarde o trairia. Ou seja, é como se Jesus estivesse dizendo, Pedro, alto lá, cuidado. O fato de vocês estarem entre os 12 não garante nada. O fato de você afirmar isso não quer dizer nada. Saiba que entre vocês há um que é um diabo. Ou seja, Judas. Isso vai ficar mais claro posteriormente. Talvez alguém pode bater no peito e dizer assim, tá vendo? Eu estou aqui assistindo o culto com o pastor Pedro. Cadê esse povo que está aí, que nem quer saber de ficar cultuando a Deus? Cuidado. A Bíblia nos fala vigiai e orai. Nós precisamos estar atentos, queridos,
Porque à medida que nós caminhamos sem refletir, nós nos acostumamos. E não refletimos. Veja que Jesus chama a atenção para que aqueles discípulos percebam que mesmo estando próximo a Jesus, alguém queria traí-lo. Alguém que ele mesmo, Jesus, chama de diabo. A palavra de Deus é a fonte da vida. Nós devemos nos agarrar a ela, comer da palavra, beber da palavra, buscar nela palavras de vida eterna, encontrar nela, na palavra, todo dia, toda hora, Cristo, o Santo de Deus, conhecer a palavra, buscar o Senhor, viver na prática da palavra e não ser levado pelos intentos de Satanás. A palavra de Deus é vida. Ela é vida para a minha vida. Ela é vida para a sua vida. Eu gostaria de concluir e fazendo uma pergunta. Você tem comido de Cristo, da palavra de Cristo? Você é o que você come. A cada dia na sua caminhada, você tem percebido que você tem se tornado mais e mais parecido com Jesus? Porque esse é o objetivo. Aonde você se volta em busca de comida para viver? Você está andando nas migalhas deste mundo, clamando pelas migalhas que este mundo tem a oferecer, e eu falo migalha porque é tão passageira. Aonde você tem se banqueteado? Em que você sacia a sua alma? O que você procede? Lembre-se, a palavra de Deus é comida de verdade. Nós devemos ler e estudar. A palavra de Deus é alimentação forte. Peça a regeneração, a iluminação do Espírito Santo. A palavra de Deus é fonte de vida. Sacie-se em Cristo, na palavra que Ele revela. E nunca mais você vai mendigar nada que este mundo tem para te oferecer. Meus queridos, será que você consegue fazer isso? Pastor, eu não consigo. Eu tenho andado fraco, exausto, cansado, longe de Deus. Pastor, eu tenho vontade de desistir. Talvez essa seja a sua situação nessa noite, que levou apenas uma vida ritualística, farisaica, religiosa ao longo da sua vida, sem Jesus no centro. Peça a Deus para que te dê fome nessa noite. Sede de Deus. Cristo é a verdadeira comida e Ele é a vivificante palavra de Deus. Eu quero terminar com uma canção para você ficar em oração agora e logo em seguida eu quero orar pela sua vida. Como eu sempre digo, eu não consigo ver vocês, ainda mais que eu estou sem óculos, agora não estou enxergando nada na frente. Eu não sei se você está tranquilo com o coração, se você está preocupado, mas o teu Pai, o Deus soberano, conhece você. Como o texto bíblico diz aqui, que nós lemos, Ele sabe quem eram os que não criam e quem haveria de trair. Jesus sabe de tudo. Então abra seu coração para Ele nessa noite. E faça essa oração: Senhor, eu creio em Ti. Eu quero me alimentar, porque só Tu tens palavras de vida eterna. Vamos ouvir esta canção e logo em seguida vamos fazer uma oração e receber a bênção do Senhor. Porque o teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão enquanto eu viver, e em teu nome levantarei
as minhas mãos, a minha alma se fartará só em ti, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus. Teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos, a minha alma se fartará só em ti. Só em ti, Senhor. Só em ti, a minha alma se fartará. Só em ti, só em ti, meu Jesus. Só em ti, a minha alma se fartará. Só em ti, só em ti, meu Jesus. Só em ti, a minha alma se fartará. Só em ti, só em ti, meu Jesus. Só em ti, a minha alma se fartará. Só em ti, só em ti, meu Jesus. Só em ti, a minha alma se fartará. Só em ti, só em ti, meu Jesus. Só em ti, a minha alma se fartará. Só em ti, só em ti, meu Jesus. Quero orar por você. Talvez ao longo da sua caminhada você tenha sentido um vazio muito grande. Talvez ao longo da sua vida há momentos que você se sente tão cansado. Talvez ao longo da sua vida você se sente fraco como alguém que faz muito tempo que não tem se alimentado, já perdeu o interesse de ler a palavra de Deus, de orar, de buscar o Senhor, tem andado longe dele. Olha, como eu sempre digo, não tem ninguém na minha frente, eu não consigo ver. Mas Deus contempla o seu coração. Talvez você está aí na sua casa e está tudo normal, mas talvez as lágrimas estão escorrendo no seu rosto, porque o Senhor está tocando no seu coração. E é por isso que eu creio no poder do Altíssimo, e eu creio que não é pela minha fala, não é pelo que eu faço, é pelo que o Senhor pode fazer na sua vida nessa noite. Jesus está voltando. É só mais um tiquinho, é só mais um pouquinho, vamos aguentar firme, vamos nos alimentar de Jesus.
Não vamos fazer como aqueles discípulos que abandonaram por causa das dificuldades, por causa da dureza da palavra. Vamos orar? Feche os seus olhos. Se você quiser dobrar o seu joelho aí na sua casa, pode dobrar. Não importa o que as pessoas vão achar. Entregue sua vida para Jesus. Não deixe essa decisão para depois, quando eu ficar mais velho. Ou quando eu tiver mais tempo. Não, a vida está muito boa agora para me comprometer com Jesus. Veja, eu não estou fazendo nenhum apelo aqui. A palavra de Deus já é o apelo vivo, tirando o pecador da sua condição, porque nós reconhecemos somente Jesus. Estar na igreja é importante, é essencial, porque todo salvo deseja estar congregado com seus irmãos, mas não é a igreja que vai salvar você. Você pode fazer parte do rol de membros da igreja, você pode seguir um monte de rito, mas se Jesus não for o centro, nada disso tem sentido. Só nele, somente em Jesus. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque aprendemos nesta noite que só Tu tens palavras de vida eterna. Tu és o alimento de verdade para a alma sedenta. É o alimento que nos deixa de pé. Tu és, ó Deus, o alimento forte que não vem, ó Pai, trazendo algo para adocicar o nosso ego, mas tirar o pecador da sua condição. Tu és a palavra da vida eterna, o que nenhum homem pode dar. Tu conheces a vida dos meus irmãos. Tu conheces a nossa estrutura. Tu sabes quem somos, Senhor. Sabes o nosso levantar, o assentar, o nos mover, o falar, aquilo que vai no nosso coração. E assim eu clamo, Senhor. Ó Deus, através do Teu Santo Espírito, a começar da minha vida, me dá fome de Ti, Senhor. A sede de Ti. Senhor, que possamos, ó Pai, muito mais do que o alimento que este mundo nos oferece, buscar o Senhor, e as demais coisas vão sendo acrescentadas. Eu quero orar pelo meu querido irmão, pela minha querida irmã, por esse que está em casa, porque o Senhor conhece, o Senhor sabe dessa vida, sabe como está sendo as lutas do cotidiano, o vazio que muitas vezes tem tomado conta do coração, que hoje haja salvação, Senhor. Que hoje, ó Pai, vidas se quebrantem. Que hoje, ó Pai, saiamos da religiosidade vazia, farisaica, Senhor. E hoje, ó Deus, assumamos um compromisso de pagar um preço, de tomar a cruz e seguir o Senhor, ao ponto de afirmar como teu servo, logo já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. E os nossos olhos almejam o retorno do Rei. Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Nós queremos nos encontrar contigo, Senhor. Nós queremos viver eternamente contigo, Pai. Senhor, eu oro pela igreja que sofre. Eu oro, Pai, pela multidão de pessoas que estão sendo perseguidas por causa da sua fé. Eu oro por aquele que não negocia, Senhor, a palavra do Deus Altíssimo. Eu oro, Pai, pedindo a Ti, Senhor, acode-nos. Abençoa os Teus filhos. Fortalece com a força que vem do alto, Senhor. E ajuda-nos. Ajuda-nos nesses tempos difíceis. A não tirar os nossos olhos de Ti, Senhor. Mas prosseguir. Perseverantes. Firmes na palavra. Porque não há outro lugar para onde iremos nós, Senhor. Pois só Tu tens as palavras de vida eterna. E assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, meus amados, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, hoje, sempre, para todo sempre. Amém, Jesus.
Amém. 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 Deixa eu me arrumar aqui e recompor. Queridos, eu desejo uma excelente semana para vocês. Eu espero que o Senhor fale abundantemente a cada dia dessa nova semana. Eu espero que esta seja uma semana maravilhosa. Apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, desfrute do Senhor nessa nova semana. Que Deus os abençoe. Me coloco à disposição, né? Se precisar essa semana, pastor, quero orar, pastor, preciso conversar, eu estou aqui. Né? Manda lá um WhatsApp, a gente pode combinar um horário na terça, na quinta, ou um outro dia aí pelo WhatsApp, orar junto, né? Estou à disposição no horário que for, saibam disso, né? Estou com os irmãos para aquilo que vocês precisarem, viu? Se precisar carregar a caixa, a gente carrega a caixa. Se precisar chorar junto, isso é uma especialidade que eu já tenho, a gente chora junto. Se precisar rir junto e contar as bênçãos, a gente vai contar as bênçãos. Mas uma coisa eu preciso dizer para vocês: vai passar, vai passar. Você precisa crer nisso, vai passar. Viu? Fique firme. Deus está conosco. Essa tempestade ela tem prazo de validade e logo vai passar. Deus abençoe os irmãos. Daqui a pouco esse culto estará lá no YouTube. Se alguém chegou depois, quiser voltar aí, ou aqui mesmo, fique à vontade, você pode estar sendo abençoado. Deus te abençoe, tenha uma excelente semana, abençoadíssima pelo Senhor. Viu? Foi muito bom estarmos juntos neste momento. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, querido.